noite a todos, sejam todos bem-vindos. O tema que eu trago para a noite de hoje é a oração da paz de São Francisco, que eu acredito que todos já conhecem e que ela nos dá bastante paz, realmente, quando a gente precisa de um consolo divino, quando a gente busca ser melhor, porque ela diz muito. Então vamos refletir hoje em cada frase desta oração o que isso quer nos dizer e nos ligar com o divino. São Francisco, ele começa clamando ao Senhor, invocando o Senhor e dizendo: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Veja que está pedindo para que nós sejamos um instrumento da paz que Deus quer ver no mundo. E vamos refletir um pouquinho. Será que eu sou esse instrumento de paz? Cada um deve se fazer essa pergunta. Será que eu não semeio a discórdia, a fofoca, a intriga? Como eu ajo? Eu ajo como instrumento de paz que Deus quer nos ver? Na continuidade, São Francisco escreve: onde houver ódio, que eu leve o amor. Como é que está essa relação minha com o outro, essa relação com os meus familiares, com a sociedade, lá no meu trabalho? Eu levo amor ou eu levo ódio? Eu comento coisas que não devo, sou antiético, prego uma coisa e faço outra. Eu estou semeando realmente o amor, que é a maior lei que Jesus nos mostrou. Mahatma Gandhi, ele dizia que alguém que atingiu a plenitude do amor é capaz de neutralizar o ódio de milhões de pessoas. Ele próprio foi o exemplo vivo dessa realidade, pois em nome do amor e da não violência, conseguiu que a Índia se libertasse do jugo inglês, sem derramamento de sangue. Além de não fazer guerra, Gandhi, com sua filosofia pacifista, fez com que fossem superados os ressentimentos seculares dos indianos por seus dominadores, que era o Império Britânico. Vejam que nós podemos reverter rancores, mágoas profundas, sendo pacíficos, muito mais do que sendo e semeando, a guerra, semeando a luta devido ao orgulho, digamos assim, devido ao poder e mais coisas que a gente vê no mundo hoje, bastante. Um mundo que ainda tem muitas guerras, que ainda tem muita matança do ser humano. Vocês analisam o que é uma guerra? É matar o outro para ver quem domina. É puro orgulho e poder. Continuando, Francisco diz: onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Já falei em outras oportunidades aqui que quando a gente tem uma mágoa, a gente, se não perdoa, fica com aquilo. Amanhece e adormece com aquela dor, porque fica remoendo aquela dor que sentiu. Portanto,
é como um espinho cravado, que está cravado lá no peito, e conforme a gente vai se revirando e passando o dia, aquele espinho vai machucando. Porque quem fica doente é quem não perdoa, porque fica pensando o tempo inteiro naquele ser que lhe magoou. E nós orientamos para que a pessoa ela perdoe, orientamos os outros irmãos para que perdoem, ou nós cravamos mais um pouquinho no peito os espinhos? O que nós fazemos nas nossas atitudes? A gente vai lá e dá mais uma cutucadinha na feridinha? Ou a gente fala que tem que relevar, que tem que perdoar? É muita reflexão que essa oração traz para que a gente realmente mude de postura, para que a gente seja esse instrumento de paz que foi clamado no início da oração. O perdão é uma forma de cura, de libertação, tanto para quem perdoa, quanto para quem é perdoado. Para os dois é uma libertação. Eu me liberto da presença do que me magoou e o outro se liberta também do seu erro. Perdoar sempre, 70 vezes 7, como disse Jesus. Perdoar sempre. Eis o exemplo do Mestre. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Reflete o desejo de promover a harmonia e a fraternidade entre as pessoas, superando conflitos e divisões. Vamos pegar qualquer coisa, um relacionamento de um casal que seja. Aí tem um pouquinho de discórdia, eu como amiga, eu vou lá e apimento um pouquinho mais e coloco mais lenha na fogueira? Ou eu vou lá e tento pacificar, eu vou lá e tento unir, agregar? O que eu faço? São ações para que a gente reflita, porque muitas delas a gente continua caindo, errando e tentando se reerguer. Depois, São Francisco continua a oração dizendo: onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Vou comentar um pouquinho desses dois versos. O que se pode refletir aqui? Pela busca da verdade e pela fé raciocinada. Elementos essenciais para o desenvolvimento espiritual. A verdade liberta. Abrir os olhos para a verdade, vamos pegar sempre as máximas de Jesus, e a verdade vos libertará. Quando nós enxergamos verdades, nós começamos a compreender mais as coisas, o porquê de cada dor, o porquê de estarmos passando por determinada situação, como agir frente àquela dificuldade. Que se leve fé onde há dúvida, que se leve verdade onde houver o erro, com paz, sempre com paz e amor. Continuando, onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. A superação desse pessimismo e da busca pela alegria de viver, mesmo diante das dificuldades. Nós não vamos passar pela terra sem dores. Nós sabemos que aqui é um vale de expiações, de provações. Todos que aqui estão
passam por certas dificuldades, maiores ou menores, de acordo com os seus resgates, de acordo com as suas vidas pretéritas. E, mesmo sendo espíritas, sabemos que vamos ter que passar por provações, por resgates, mas se nós nos fortalecermos em Deus, porque nunca estamos sozinhos, sempre tem um guia com a gente, um protetor com a gente, que nos orienta, que nos fortalece. E quando estamos muito caídos na tristeza, pedimos a Deus que Ele nos fortalece. Ele nos dá coragem de nos reerguermos e continuarmos caminhando. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Vejam, esses dias eu falei aqui, falo novamente. Se tivesse tudo escuro aqui e tivesse só uma velhinha, uma luzinha, não haveria mais trevas. Uma pessoa do bem em meio a outras tantas que às vezes não sejam tão esclarecidas, já faz a diferença essa uma pessoa, porque ela está levando o exemplo, ela está levando a luz. Por isso que às vezes em meio a uma família que tem bastante conflitos, tem um ser lá de muita luz, que é o exemplo para os outros tantos, porque ele é o farol que guia os demais companheiros de jornada. Então a busca pela iluminação e pela transformação do indivíduo é igual ao quê? Um foco de luz para si e também para os outros, porque quando eu ilumino o caminho para mim, eu estou iluminando para todos os outros que estão comigo. Porque se eu estou numa família que essa família não tem tanta luminosidade, eu consigo iluminar o caminho para eles. Eu ilumino para mim e para os outros. É assim a analogia que a gente faz com a vida em todos os espaços. Continuando a oração, é dito, é clamado ao Mestre, ao Jesus, o nosso guia, o nosso modelo. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Essa é a oração maravilhosa que diz em cada verso um sentido muito profundo. Quando eu consolo, que bom que eu não precise ser consolado. Às vezes a gente reclama dos problemas, mas vamos inverter os papéis. A gente prefere consolar, ajudar os que estão lá na família junto, ou a gente prefere ser ajudado? É melhor estar no lugar de ajudante, né? Porque quando a gente ajuda, além de ser útil, a gente aprende, a gente compreende, a gente fortalece. E quando a gente precisa da ajuda, não que a gente não possa pensar assim, não, isso é orgulho, não. Mas quando eu não preciso de ajuda, porque eu estou mais fortalecido. E se eu estou mais fortalecido, eu tenho que ajudar meus companheiros de jornadas que estão mais enfraquecidos. Quando eu compreendo a dor do outro, quando eu tenho empatia, quando eu tenho compaixão, eu consigo sentir um pouquinho a dor do mundo. Na Terra é meio que assim, a gente tem momentos de alegrias, a gente não tem alegria plena a todo instante.
tem flashes de alegrias, tem tristezas, tem coisas mais profundas, mas quando a gente compreende o outro, quando a gente ajuda o outro, quando a gente ama o nosso companheiro de jornada, que é o nosso irmão, que é o nosso próximo, que é o nosso vizinho, que é, enfim, as pessoas do nosso relacionamento, que são elas, nós nos fortalecemos e nós somos felizes por fazer o bem, por ajudar. Por isso que é dando que se recebe. E eu vou fazer uma analogia aqui, que antigamente, quem morava no interior, ainda tem mais no interior, ainda tem isso, porque a minha mãe, ela mora só um pouco mais afastada do centro, mas eu vejo que ela recebe um monte de coisa das vizinhas, bergamota, laranja, milho verde, e ela vai recebendo um pãozinho. Por quê? Porque a minha mãe sempre foi doadora das coisas e ela recebe de volta. Hoje, tudo que ela semeou, ela recebeu. Então, por isso que a gente enxerga mais assim, quando é dando que nós recebemos. Não porque a gente dá para receber algo em troca, mas mesmo não esperando algo em troca, a gente vai receber tudo isso em troca. E é perdoando que se é perdoado. O próprio Pai Nosso, que é a oração que Jesus ensinou, perdoai as vossas dívidas, as vossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, a quem é devedor. Então, precisamos fazer esse perdão acontecer em nós para receber o perdão do outro. E, acima de tudo, morrendo que se vive para a vida eterna. Aqui é muito mais profundo do que se pensa, né? Porque nessa proposta final, Francisco ele se refere à separação do ser egoístico, que nos domina, na eliminação dos interesses pessoais para o nascimento legítimo cristão, liberto das impurezas e perfeições. Quando Francisco ele diz, é morrendo que nascemos para a vida eterna, podemos entender o quê? Que após superadas e várias reencarnações expiatórias, teremos a existência em plenitude, nos planos do infinito, onde habitam os puros espíritos e onde não há acesso para a morte. Então, morremos em corpo, mas continuamos vivos para o espírito, morrendo em corpo que se nasce também para a vida eterna, de várias leituras, de passar por provas ou de transpor um plano para outro. Em resumo, a oração de São Francisco, ela é um guia para a transformação moral e espiritual, incentivando a prática do bem, a busca pela paz interior e a disseminação do amor e da esperança no mundo. Um mundo que está carente de amor e de paz. Temos que rezar muito pelo planeta, muitas nações em conflitos. O amor universal e a caridade como caminhos para a evolução é fundamental. Então, o amor ao próximo, reconhecer o outro como irmão, entendendo a compaixão e o auxílio. Também temos a elevação espiritual, aproximar-se da perfeição moral e da harmonia com as leis divinas. A caridade ativa, praticar o bem sem esperar recompensa, seja material ou seja moral. E por último, o crescimento moral,
cultivar virtudes como a paciência, o perdão, a abnegação. Muito bonito, né? E bem difícil de pôr em prática, porque a paciência é uma das coisas que as pessoas hoje, devido à ansiedade, devido à correria, não têm mais paciência para esperar nada, para esperar numa fila, para esperar ser chamado, para esperar o elevador. As pessoas estão muito ansiosas e acabam sofrendo por antecipação com coisas que nem acontecem. Portanto, como é que nós vamos aplicar esta oração na nossa vida, no nosso cotidiano? No lar, promovendo a união, o respeito, a paciência entre os familiares, transformando o lar em um santuário de paz. O lar, vamos retomar, é a nossa maior escola. Ela é uma amostragem da sociedade, mas é lá que eu resgato. Lá que tenho conflitos, lá que eu nasço com inimigos para me resgatar, para amar os inimigos de outras vidas, para nos pacificarmos. Que esse lar seja de paz, que eu promova a união e não mais fofoquinha, para ficar com um lar cheio de desavenças. E vocês hão de convir comigo que quando uma pessoa desencarna na família, meu Deus, como dá problema. Principalmente porque temos a questão material a resolver. E o material para muita gente pesa mais do que qualquer outra coisa. No trabalho, como eu posso colocar essa oração de São Francisco em prática? Atuar com ética, dedicação e espírito de colaboração, contribuindo para um ambiente harmonioso e produtivo. Não aquele ambiente competitivo, que eu quero passar a rasteira no meu colega para ser melhor que ele. Um ambiente de colaboração em prol do coletivo. Que eu seja ético, que eu não fique falando e fazendo as coisas pelas costas do que é necessário fazer na frente. Na sociedade, como eu coloco essa oração em prática? Engajar-se em ações de caridade, voluntariado e assistência social, estendendo a mão aos mais necessitados, unindo e não promovendo discórdia. Hoje existem polarizações, né, no Brasil e no mundo, e isso está fazendo que seja um duelo, né, os duelos atuais. Por que não se aceita mais, não se dialoga mais? Temos que rever nossas atitudes. O mundo está em pé de guerra, de ideologia, de armamento, de tudo. E isso é muito triste. Onde a gente deveria buscar o bem geral da sociedade. E eu coloco em prática também quando eu me analiso. Eu reflito sobre as minhas atitudes, como eu ajo frente a tudo isso que São Francisco falou. Como é que eu busco o meu autoconhecimento, o meu progresso espiritual, a minha reforma íntima, para ser melhor instrumento de paz e de amor, que está lá no início da oração. Como eu posso ser melhor instrumento? Que possamos refletir para sermos todos os dias melhores instrumentos. Quem foi São
São Francisco, que trouxe essa mensagem tão linda. São Francisco de Assis, ele foi um frade católico, conhecido por sua humildade e amor pela natureza. Era filho de um rico comerciante da Itália. Inicialmente ele viveu uma vida de ostentação, de luxúria, de prevaricação, mas após uma experiência espiritual, abandonou essa vida e abraçou a caridade, o amor ao próximo, a conexão com o Criador e os ensinamentos de Jesus. A espiritualidade de Francisco é marcada pelo amor à natureza, aos animais e à simplicidade. Muitos oram a ele pelos animaizinhos. Seu exemplo de vida tem sido uma fonte de inspiração para muitos. São Francisco de Assis, como espírito, auxiliou na codificação da doutrina espírita, sendo um dos espíritos que assinam a introdução, digamos assim, uma síntese da introdução de O Livro dos Espíritos. Suas mensagens estão em várias obras espíritas e alguns dizem que ele foi a reencarnação de João Evangelista. O legado dele é que se comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível, tá? Primeiro o que é necessário. Não quero, eu vou ter que me modificar toda, da noite para o dia, ninguém consegue isso. Uma coisinha por vez. E aí quando a gente vê, a gente fez o impossível acontecer. Ele nos lembra que a verdadeira felicidade reside na simplicidade, no amor incondicional e no serviço ao próximo. O seu legado nos convida a uma constante reflexão sobre os valores, a praticar a caridade em todas as suas formas. Ao abraçarmos esses ensinamentos, não apenas transformamos nossas próprias vidas, mas também contribuímos para a construção de um mundo mais justo, pacífico e fraterno, alinhado com o progresso espiritual, que todos nós buscamos. Que sua mensagem continue a inspirar cada um de nós em nossa jornada evolutiva. E por último, eu coloquei aqui a oração inteira. E aí a gente escuta. Eu vou convidar quem quiser cantar junto, fique à vontade para cantar junto a essa oração linda demais. Senhor, fazei instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo
e o amor de São Francisco inspirem a nossa jornada. Essa jornada terrena, árdua, mas em processo já de regeneração, em processo de paz, de amor permanente nas nossas vidas. Que possamos ser membros desse plano regenerado no futuro. Que assim seja. Obrigada.